Boa noite aos amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Estopa. 6 horas 30 minutos, dia 28 de março, quinta-feira. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Cadê aquele nosso cenário futurista, Léo? Oi, Léo, como é que vai? Tudo jóia? Léo, tudo bem, mas seu som está estranho, a gente está sentindo falta do seu cenário. Cadê você? Estou fazendo um curso, Léo. Você sabe que agora eu estou investindo em novas áreas. Ah, é? Não estava É. sabendo, não. Oi? Não estava sabendo. Pois é, você ficou sabendo agora, né? Eu tentei chegar em casa a tempo, mas eu vi que se eu fosse tentar chegar em casa, eu ia chegar às 7. Aí eu Ah, desisti. isso aí no seu fundo não é um croma? Você está onde? Isso é um quadro negro? É, não, Léo, olha aqui, olha. Isso aqui é um escritório de uma escola. Opa! Isso aqui é um escritório de uma escola de cinema e televisão aqui em Belo Horizonte. Agora eu vou ser ator, Léo. Estou fazendo um curso aqui de ator de televisão, você acredita? Você vai ser ator de televisão, Léo? Ator de televisão. E você não fala nada para. Tá baixo o seu som, tá, Léo? Se você conseguir aumentar seu som, seria bom. Olha, aqui tem o. Não sei, eu acho que o dono não vai gostar muito, mas eu vou usar o fone de ouvido dele. Tá? Peraí. Mas e por que você está querendo mudar de carreira, Léo? O que aconteceu? Você não está feliz aqui no 247? Não, Léo, mas eu não pedi demissão do 247. Eu só falei que você é ator de televisão. É a Jennifer que me arrumou essa bomba aí. Ah, ok. É um extra, né? É, a Jennifer virou pra mim e falou assim: eu vou fazer um curso, você vai fazer comigo. Mas que curso, Jennifer? Eu já faço curso demais, não. Você vai fazer um curso de ator de televisão comigo. E me matriculou, me impôs que eu tenho que fazer. Ué, quem sabe, Léo, a gente depois do. Quando o Brasil acalmar um pouco na TV 247, além do jornalismo, a gente parte para as novelas também. Novelas da TV 247, né? O nazismo de esquerda. O nazismo de esquerda, a primeira novela vai ser o nazismo de esquerda. Eu vou Hitler, um a grande, comuna. um grande especialista em Alemanha, Hitler, essas coisas. Responda, o nazismo é de direita ou de esquerda? Porque essa discussão é ridícula, né? Mas o chanceler brasileiro resolveu dizer que o nazismo é de esquerda. Então, eu queria que você respondesse. Você já deve ter respondido muito bolsominion no passado sobre esse tema. Então, retoma, por favor, Léo. Olha, Léo, para a gente entender se o nazismo é de direita ou esquerda, a gente pode ir por vários caminhos. O primeiro caminho é o próprio livro do Hitler, onde ele faz uma proposta do nazismo. Lá ele deixa bem claro que o trabalho dele é combater o famigerado marxismo. Né? Então, uma coisa é você querer dizer que o tamanho do Estado no regime nazista era grande, agora querer dizer que é de esquerda é um absurdo. Eu gosto de citar materiais, tem Nazismo, uma rápida introdução, que é o livro que eu li, que é Nazismo, a Short Introduction, você consegue baixar da internet. Lá, o autor, claramente de direita, tá, gente? Não é um autor de esquerda que está querendo condenar o Hitler por ser um comunista, não. O autor é de direita. Se você vê os outros livros desse autor, você vai ver que ele faz críticas ferrenhas aos regimes de esquerda, mas lá ele deixa bem claro que o nazismo é de direita. Esse mesmo autor tem um livro que é Fascismo, uma rápida introdução, e dentro desse livro, Fascismo, uma rápida introdução, ele fala sobre a similaridade que faz com que o nazismo seja uma espécie de fascismo, e ele deixa bem claro que o regime fascista e suas derivações, inclusive o regime militar brasileiro, dentro desse livro é tratado como regime fascista na América Latina, ele deixa bem claro que são regimes de ultra extrema direita. E se você quiser um material em português que qualquer um pode assistir nesse momento não, você tem que chegar até o final do Léo ao Quadrado, mas qualquer um pode assistir hoje, depois do Léo ao Quadrado, é só você procurar a playlist na Universo TV, Relações Internacionais, que o professor fala, e você percebe que também não é um professor esquerdista, você percebe que é um professor que está falando aquilo que ele imagina ser verdade, porque isso foi gravado antes dessa polêmica. O professor fala abertamente que os historiadores eles não conseguiam entender se o regime nazista era uma espécie de fascismo ou se era um regime de extrema-direita com outras características. Ou seja, não existe nenhuma discussão que tirasse o regime nazista do fascismo ou da extrema-direita, considerando que o fascismo é uma espécie de extrema-direita ainda mais extremista. O único lugar no mundo e as únicas correntes que nem são científicas, são correntes
dramatúrgicas que conseguem cogitar a possibilidade do nazismo ser um regime de esquerda, obviamente dentro do bolsonarismo, dentro da rede do Nando Moura, provavelmente na rede do Olavo de Carvalho, e agora, infelizmente, oficialmente, a presidência da República, através do seu chanceler, fala que o nazismo é de esquerda, mas é chacota internacional. Chacota internacional, Léo. O Brasil virou chacota internacional, o pessoal está reclamando muito do seu som, então tenta falar um pouquinho mais alto, pelo jeito que você está fazendo do celular, né? E põe a captação de áudio do celular mais forte, né? E quando o Léo estou para falar, por favor, a gente tem que pedir para o pessoal subir o volume. Léo, o pessoal está perguntando muito, então, se você quer trabalhar na Globo, se você quer abandonar a TV 247. Por enquanto, não, né, Léo? Você está fazendo só um curso de dramaturgia para quando a TV 247 vier a lançar suas próprias novelas, como essa, o nazismo de esquerda, né, Léo? Mas, enfim, a gente não vai fazer essa palhaçada. Hitler, um querido comuna. Hitler, é o comuna. Um comuna legal. Um comuna legal, né? Mais ou menos. Meu comuna predileto, estrelando Adolf Hitler. Estrelando Adolf Hitler. Você vai fazer uma. Olha, o Hitler, Léo, você fazer o Hitler é um dos grandes desafios dramatúrgicos, porque é o seguinte: o Charles Chaplin, que fez aquele filme O Grande Ditador, né? Ele considerava o Hitler um dos maiores atores de todos os tempos, né? E um grande orador, uma figura histriônica. E a interpretação que o Chaplin faz do Hitler no Grande Ditador é uma coisa antológica. Você agora que está fazendo curso de interpretação, você já cogitou em fazer Hitler no teatro, na TV, enfim? Mas você está querendo dizer fazer um Hitler verdadeiro ou um Hitler comuna? Não, qualquer Hitler. Qualquer Hitler. O Hitler do Olavo? O Hitler do Olavo, né? O Hitler do Olavo. Ô, Léo, podemos fazer, Léo. O 247 tem que financiar aí esse filme. Um Hitler versão Olavo de Carvalho. Vamos fazer um filme, Léo. Você tem que fazer um filme. Olha, pensa assim, igual, eu vou te dar um desafio, Léo. Assim como o Charlie Chaplin fez O Grande Ditador, né, tirando o sarro do Hitler, você poderia fazer O Grande Ditador 2, e aí, em vez de fazer o Hitler, você faz o Bolsonaro. Pode ser? Tá bom, Léo. Vou fazer o roteiro aqui, então, agora, dessa nova carreira minha de ator, e o mais interessante é o seguinte, que a parte mais difícil que eu descobri do trabalho de ator, e por favor, respeitem o ator, a parte mais difícil é o tal do decorar texto. Então, como vai ser do estilo Charles Chaplin, eu fico até mais tranquilo, até mais... Não, mas esse O Grande Ditador, ele era falado. Tem até um discurso antológico no filme. Ele era fase pré-cinema mudo, então você vai ter que falar, vai ser realmente espetacular. E aí o filme vai se chamar, em vez de ser O Grande Ditador, ele vai se chamar, como diz aqui a Rosiane Maria, vai se chamar O Grande Mico, né? Não vai ser O Grande Mito, vai ser O Grande Mico. Você vai fazer um filme, então, interpretando Jair Bolsonaro. E só para reviver a memória dos brasileiros aí, quem não viu O Grande Ditador, é só lembrar da abertura da novela O Dono do Mundo, que era um trechinho daquele filme, né? Era um trechinho lá do Antônio Fagundes rodando a bola lá, tal, o globo terrestre, né? Léo, você falou que o Itamaraty virou chacota internacional, de fato virou. A agência alemã Deutsche Welle, que é a agência de notícias da Alemanha, oficial do governo, falou: olha, isso não tem discussão, né? É ridículo que um país como o Brasil venha discutir isso. E as pessoas agora já começam até a cogitar a hipótese de que o Ernesto Araújo seja terraplanista. Você acha que a gente pode, eventualmente, descobrir que o nosso chanceler acredita na Terra plana? Porque ele é anticonhecimento, anti-ciência, seguidor do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que é o autoproclamado maior filósofo da história do Brasil, uma vergonha completa. Né? Então, acho que interessante. Eu acho que é interessante avaliar também a repercussão internacional. Na Alemanha, o Brasil está despertando perplexidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o efeito desse aspecto patético do Brasil no mundo hoje. Então, Léo, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente fala sobre esse assunto, deixa eu ver se eu consigo melhorar as bolinhas do som aqui, eu estou vendo que aqui está pegando melhor. A primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar a inteligência das pessoas que conseguiram chegar à presidência da República. E assim como o Charles Chaplin considerava o Hitler um grande ator, a gente precisa admitir que tanto o Bolsonaro quanto a turma do Bolsonaro, eles não teriam chegado lá se eles não fossem bons atores. Então, primeiro,
O Ernesto não acredita que o nazismo é de esquerda. Assim como, obviamente, o governo Bolsonaro não acredita no que fala. Eles aproveitam do apodrecimento mental que eles conseguiram fazer na sociedade brasileira. Aonde está o grande perigo? No momento que a gente fica com esse ponto de vista nosso, de que o Olavo de Carvalho seria um grande imbecil, que o Ernesto Araújo seria um grande imbecil, que o Bolsonaro seria uma pessoa sem inteligência, e aí vai, a gente pensa que está lutando contra inimigos fúteis e ignorantes. Isso não é a realidade. São inimigos extremamente preparados que estão aproveitando de uns terrenos, de um solo bem fértil para a imbecilidade. Por que o Ernesto Araújo fala isso? Ele sabe que isso é mentira. Ele fala isso porque já teve uma experiência anterior que deu muito certo. Por que a Damares fala sobre a possibilidade de desconsiderar a teoria da evolução para considerar a Bíblia como fonte de informações? Porque ela sabe que tem um público para isso. Isso é uma coisa muito perigosa, porque a esquerda ela consegue perceber a grande imbecilidade que vem da direita, mas a esquerda não consegue perceber que essa grande imbecilidade ela não vem de imbecis, ela vai para imbecis, que é bem diferente. A indústria de cigarros, ela é de um povo que não fuma. Olha que loucura. A indústria de cigarros, ela é feita para ser vendida para outros. Assim como nós precisamos admitir que o ser humano faz ração para vender para animais, mas ele não come essa ração que ele faz para animais. O que acontece no governo hoje é que são pessoas esclarecidas que estão falando mentira, mas chegaram à conclusão que a mentira é um bom produto para ser vendido. Esse é o detalhe. Nós precisamos tomar bastante cuidado em relação a esse tipo de coisa. Porque senão a gente fica nessa loucura de ficar sempre achando que o Ernesto é um idiota, que o Olavo é um idiota, que todo mundo do governo do Bolsonaro são idiotas, mas na verdade não. São pessoas inteligentes que estão armando histórias idiotas para serem vendidas para idiotas. Como que a gente luta contra isso? Acabando com o terreno fértil para a idiotice brotar. Ou seja, Não, orientando os idiotas. você tem toda a razão, olha só. A Maria José Mendes pergunta: tem alguém inteligente nesse governo? Sim, tem. Eles são inteligentes, mas que tentam idiotizar a população brasileira. E às vezes está certo, porque tem plateia. Vem um cara como esse, fala uma estupidez dessas, mas eventualmente tem gente que acredita, né? Porque aí o Bolsonaro passa a não ser uma pessoa de extrema direita, porque o nazismo supostamente seria de esquerda, quando o Bolsonaro está muito mais perto do nazismo, né, do que qualquer outro político que já pisou no Brasil. Ô, Léo, e o Ernesto Araújo deu mais vexames. Por que ele fica fazendo isso? Na verdade, ele não é um chanceler brasileiro, ele é um representante do governo dos Estados Unidos no Brasil. Bom, ontem o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou o seguinte: afirmou que os russos têm que ficar longe da Venezuela. Os Estados Unidos, evidentemente, consideram-se donos do mundo. Já que você falou da novela do Antônio Fagundes, o Trump é mais ou menos o que seria o Antônio Fagundes naquela novela, o dono do mundo, né? O grande ditador, o novo Hitler, né? Então, a Venezuela é dele, o petróleo da Venezuela é dele, as águas do Brasil são dele, o Brasil é dele, o mundo é do Trump, né? O mundo pertence ao Trump. E ele falou: russos, vocês têm que sair da Venezuela. Falou isso ontem à noite. Estava nos jornais hoje de manhã. Aí hoje, à tarde, quem fala que os russos têm que sair da Venezuela? O Ernesto Araújo. Então é muito engraçado, Léo. O Trump fala alguma coisa e o Ernesto repete 6 horas depois. É como se ele ouvisse assim uma voz de comando. Ah, Trump falou. Então, se Trump falou, eu tenho que repetir. O que disseram os russos? Vão ficar na Venezuela o tempo que eles bem entenderem, né? Falaram, inclusive, que os Estados Unidos tratam a América do Sul como se fosse seu quintal, o que é verdade, né? Embora a América do Sul tenha deixado de ser quintal nos governos Lula e Dilma, e por isso mesmo que aconteceu o golpe. O golpe de 2016 aconteceu para que voltasse a ser quintal. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do Ernesto Araújo ser um repetidor das falas do Trump. Nesse momento, Léo, eu preciso, antes de mais nada, linkar a sua proposição anterior para que as pessoas entendam. Quando eu falo coisas relacionadas a partes, digamos que boas intenções de governos polêmicos, normalmente eu sou xingado, mas eu já acostumei a ser xingado. Então eu vou falar, você não pode, e nenhum brasileiro pode comparar Hitler com Bolsonaro, porque o Hitler, ele era um governante
que veio... Olha só, qual que é a ideia do Hitler? O Hitler veio de uma ideologia de que a Alemanha estava sendo oprimida por um sistema financeiro e que o alemão deveria se unir e expulsar esse sistema financeiro e fazer uma Alemanha grande. Nós podemos comparar o Hitler, obviamente, ao governo da Inglaterra hoje, né, que ele luta pelo Brexit, exatamente por isso, a ideia de fazer a Inglaterra um governo grande, que não depende de outros, que são melhores que todo mundo, é exatamente o discurso do Hitler que fez com que o Trump chegasse ao poder, né, para fazer a América grande novamente, essa ideia de que os imigrantes são subespécies. Então, quem são hoje os governantes que mais se aproximam da ideia do Hitler? É o Trump e, obviamente, o governo da Inglaterra. O Bolsonaro, ele é, na verdade, aquilo que o Hitler desejava que os outros países fossem. Países dispostos a admitir a superioridade da Alemanha e se colocarem como submissos à Alemanha. Infelizmente, qualquer pessoa que tenta comparar o Bolsonaro ao Hitler só está observando a parte podre do Hitler, que é a parte relacionada ao desrespeito ao ser humano e a parte relacionada às guerras. Digamos que o Bolsonaro, não existe nenhuma pessoa desse mundo que tenha só pontos negativos, não existe governo nenhum que tenha só pontos negativos. Obviamente, você consegue achar pontos positivos no governo Bolsonaro, como você consegue achar pontos positivos no governo nazista. Se não fosse assim, a Alemanha não tinha se reerguido economicamente durante o governo nazista. Aí depois veio a parte de desrespeito ao ser humano e a parte relacionada a guerras. Por que eu estou falando isso? Porque, por incrível que pareça, isso me lembra muito aquele filme Irmãos Gêmeos, em que um pegou tudo que tinha de bom do embrião e o outro pegou toda a podridão do embrião. Quando a gente pensa no Bolsonaro e tenta comparar o Bolsonaro com qualquer governo extremista anterior, a gente peca, porque o Bolsonaro não tem nada de bom, ele só tem a parte ruim desses governos extremistas anteriores. E é bem diferente de dizer que o governo extremista foi bom, tá, gente? Olha, nós precisamos admitir que o Hitler pegou a Alemanha, conseguiu fazer um desenvolvimento econômico na Alemanha, desenvolveu um sentimento de uma Alemanha unida, de uma Alemanha soberana. O Bolsonaro já assumiu criando um sentimento de viralatismo, indo lá nos Estados Unidos, entregando o Brasil para o Trump. Então não dá para comparar. O Bolsonaro é muito pior que o Hitler. O Bolsonaro não chega nem... Assim, o Bolsonaro não chega nem na casca da unha do Hitler. Quando a gente tenta comparar com o governo militar brasileiro, é a mesma coisa. Foi um governo que, apesar dos desrespeitos, apesar de tudo que ele fez de ruim, quando a gente pensa no caráter nacionalista, ou seja, no que o Bolsonaro já fez, o governo militar nunca teria feito. O que o Bolsonaro já fez no Brasil, o Hitler jamais teria feito. Então, quando a gente pensa no Bolsonaro e compara o Bolsonaro ao Hitler, a gente pode dizer que ele é um bobo que acha que ele vai ter condições de ser igual ao Hitler, mas, na verdade, ele é um bobo alegre. O que o Bolsonaro é, na verdade, é só aquele bobinho que fica falando que vai fazer o Brasil ser grande, ser potência, Brasil acima de tudo, mas, na verdade, o que ele entrega como realidade é Brasil abaixo de tudo. Brasil abaixo de tudo e a demagogia dele acima de todos. Ele não conseguiu melhora econômica, ele não conseguiu soberania do país, ele reduziu o Brasil em relação ao resto do mundo e só está trabalhando no aspecto emocional, só impressionando as pessoas, dando medo, mantendo essa ilusão de comunismo, essa mesma coisa. Né? Não vão comemorar o golpe de 64 porque foi uma luta que impediu que o Brasil virasse comunista. E aí vai. E é por isso que eu sempre insisto que, olha, isso é a nível de brasileiro, não é a nível de Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um aproveitador. Ele está aproveitando do momento em que ele não está lidando com seres humanos com a mente muito bem afiada, ele está lidando com seres humanos bem vulneráveis e o governo Bolsonaro faz com os eleitores a mesma coisa que aquele pastor que faz a pessoa pobre vender a geladeira de casa e entregar o dinheiro da geladeira para o pastor. Ele está se aproveitando da ignorância alheia. Muito bom, Léo. O Batista Neubanner está dizendo: saúde da mulher, nada sobre o vexame do Ministério das Relações Exteriores na ONU. São vários vexames, né? Tem o vexame também dos povos indígenas. O Brasil vai sair de uma convenção dos povos indígenas na ONU porque acha que não deve ter interferência internacional sobre essas questões. O Cláudio está dizendo: Léo, acho que o Bozo é sim um completo idiota e que são os filhos que pensam por ele. Os filhos dele, estes sim, não são idiotas, eles tutelam o pai. Bom, por falar em tutela,
a gente está começando a perceber aqui a tutela militar no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, como todos sabem, foi aos Estados Unidos, entregou o Brasil para o Trump, foi ao Chile, falou um monte de bobagem no Chile, as pessoas não quiseram nem almoçar com o Bolsonaro lá no Chile, e vai a Israel. Bom, ele já está dizendo que não vai ter embaixada em Israel, ele já está dizendo antecipadamente que talvez o Brasil abra um escritório de negócios em Jerusalém, né? Eu tinha muito receio, Léo, de que o Bolsonaro fosse a Israel e tentasse criar um fato consumado, né? Mas se ele já está dizendo, antes de embarcar, que não vai ter embaixada, que talvez seja só um escritório de representação, ele está traindo o Netanyahu, ou fazendo só uma gracinha com esse papo de escritório de representação. Menos mal, né, Léo? Menos mal que nesse caso ele tenha recebido um veto dos generais, aparentemente. E pode ter certeza que o próprio Bolsonaro comemora muito quando isso acontece. Porque, olha, se tem uma coisa boa, Léo, é você ter uma dívida e não precisar de pagar. O Bolsonaro sabe o preço dessa dívida. O Bolsonaro hoje, ele está sendo condenado a ser o pior presidente da história do Brasil por causa das dívidas de campanha. Então, toda hora que alguém mais forte que ele pressioná-lo para que ele não pague uma dívida, ele tem sempre a escapatória de virar e falar, olha, querer fazer eu quero, mas lá atrás, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele consegue duas coisas. Ele consegue aumentar a força de exércitos internacionais contra o exército brasileiro, para que ele consiga crescer, porque ele oferece, ele fala, olha, eu posso fazer tudo o que vocês quiserem no Brasil, mas vocês precisam me proteger contra o exército brasileiro. E, por outro lado, ele escapola de pagar a dívida falando que, olha, o exército não deixa eu pagar essa dívida. Então, nós temos uma situação em que ele começa a ter uma certa vantagem, que ele pode fazer esse jogo duplo. Isso é interessantíssimo. É muito bom, Léo. Ele pode fazer exatamente o que você falou. Netanyahu, é o seguinte, ó, eu sei que eu estou te devendo, mas o general Mourão não está deixando. Então, enquanto o general Mourão estiver lá, ele vai mais ou menos se equilibrando, né? Exatamente. Ele faz o jogo duplo e nesse jogo duplo ele consegue pressão de onde Israel tiver influência para fazer pressão do lado dele, vai rolar uma pressão do lado dele. O detalhe é que quando a gente pensa em Israel, a gente pensa num país que está em um processo eleitoral. A gente não sabe qual que vai ser, o que vai ser o resultado, né? Porque mesmo que a direita vença em Israel, a gente não sabe se o primeiro-ministro vai continuar sendo o mesmo. Afinal de contas, o cara já começa aí a aparecer na Operação Lava Jato de Israel, a coisa já começa a mudar de rumo e a gente não sabe se as elites de Israel vão continuar nessa loucura expansionista de utilizar o governo de Israel para continuar fazendo esses golpes acontecerem. Léo, ao que tudo indica, eles vão mudar para que tudo permaneça igual. Eles vão tirar o Netanyahu, mas para botar um outro cara, um general também de direita, para que siga com a mesma política expansionista, mas sem tanto desgaste. A imagem do Netanyahu já está muito queimada internacionalmente. Ele já matou muitas pessoas, né? Muitos o consideram um genocida. Então, é necessário, de certa maneira, fazer um lifting internacional na imagem de Israel. Acho que as próprias elites estão lá produzindo uma sucesso. Por isso que ele foi denunciado por corrupção, né? As pessoas sempre souberam dos rolos dele, mas denunciaram agora, porque agora é o momento de trocar. Eu acho que é muito importante, Léo, a gente falar também sobre a questão, porque a gente falou do Ernesto Araújo, né, o que fala que o nazismo é de esquerda. Ele foi nomeado pelo Olavo de Carvalho, que se autoproclama filósofo e fica reclamando no Twitter porque ninguém o reconhece como o maior pensador de todos os tempos na história do Brasil. O cara é um palhaço, né? Um palhaço das redes sociais. Mas ele também indicou um outro ministro, que é o pior ministro da história da educação no Brasil, que é o Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues ontem quase foi demitido. O Bolsonaro o demitiu praticamente no Datena, deu uma entrevista para o Datena e falou, tá tudo errado lá. Tá tudo errado, mas ele deixou, porque aí a Eliane Cantanhede anunciou a demissão à noite. A gente, inclusive, eu fiz um vídeo falando dessa demissão, que depois não se confirmou. Mas ele foi às redes sociais para dizer que era fake news, né? Então, os dois piores ministros do pior governo de todos os tempos da história do Brasil foram nomeados pelo Olavo. O Vélez foi ao Congresso ontem, deu vexame, né? Foi mais uma vergonha internacional, foi enquadrado lá pela jovem deputada Tabata, que deu um show. Mas, né, o Bolsonaro falou, não, gente, olha, ele ainda não entende muito do assunto não, mas ele está aprendendo. Então, assim, o ministro da Educação no Brasil continua no cargo e o presidente da República fala que ele ainda está aprendendo os assuntos.
13 pessoas já se demitiram do MEC porque acham que é inviável trabalhar com velhos. Há quem diga, Léo, que talvez nem tenha Enem nesse ano, em função de tamanha incompetência. Nunca se viu tanta incompetência concentrada num único ser humano, mas o cara continua ministro da Educação do Brasil. Ou seja, a ignorância, Léo, a ignorância é um projeto. A ignorância é um projeto de governo. Se ele coloca um cara tão incompetente para destruir a educação, qual que é a ideia? A ideia é, bom, se a ignorância é o que os coloca no poder, quanto mais ignorantes, melhor. Fala, Léo. Exato, Léo, você falou tudo. Olha, acabar com o Ministério da Educação seria interessante se o Bolsonaro não fosse sofrer críticas. Todos os ministérios que o Bolsonaro não pôde acabar, ele colocou pessoas para usarem esses ministérios para destruírem essas pautas. Então, hoje, a competência do Vélez está exatamente em travar o MEC. A competência dele está exatamente em gerir o MEC de uma forma ineficiente. Por quê? Porque a intenção desse modelo de governo é que o Brasil não tenha uma educação, principalmente uma educação transformadora. Ontem, falando com o Aquiles, eu falei o seguinte, olha, obviamente, se o Vélez estivesse trabalhando no país dele, ele jamais, sob hipótese alguma, estaria fazendo tanta merda. Por que ele está fazendo isso? É porque ele é ignorante? É porque ele está aprendendo? Porque ele não sabe? Não. Isso faz parte do governo Bolsonaro, travar pautas que ele considera pautas desagradáveis. A educação para um governo como o do Bolsonaro é uma coisa muito desagradável. Léo, os eleitores do Bolsonaro me agrediram outro dia de uma forma que eu fiquei impressionado. Falei, como assim a pessoa agride a outra dessa forma? Ele perguntou, o cara virou para mim e perguntou da seguinte forma: você é burro assim mesmo ou você se formou na USP? Nós estamos falando de uma das maiores universidades do mundo e a percepção que existe no bolsonarismo é que se formar numa universidade é se tornar burro. Não, mas ficar inteligente é o quê? Ah, não, é ver vídeos do Olavo de Carvalho. Eles estão aproveitando que eles estão conseguindo crescer essa percepção para destruir a educação formal. E eu vou falar agora tudo que eu já disse antes, e eu já digo há 3 anos. A finalidade desse modelo de transformação do Brasil é fazer com o Brasil o que aconteceu na Turquia, que é transformar o modelo de educação convencional, que ensina as coisas que são padrão no mundo inteiro, em uma educação fundamentalista e religiosa. A Turquia está vivendo isso porque, alguns anos atrás, aconteceu na Turquia algo muito semelhante à Operação Lava Jato, e eles conseguiram colocar o fundamentalismo na educação. Por que eu acho que está acontecendo isso? Porque o que os Estados Unidos fazem normalmente é repetir receitas de bolo que deram certo. Léo, só tem um problema, né? Porque hoje o Erdogan é um inimigo dos Estados Unidos, então tem que fazer esse parêntese, né? Evidentemente, né, a situação hoje, a geopolítica da Turquia é muito diferente disso aí, desse cenário pela questão internacional. Mas quando você fala que o Vélez, então, está sendo eficiente, porque a sua ineficiência é exatamente a missão para a qual ele foi contratado. A missão do Vélez é destruir a educação brasileira. Se ele está com a missão de destruir a educação brasileira, ele talvez seja o mais eficiente dos ministros do Bolsonaro. Está fazendo tudo direitinho. Se o objetivo do Ernesto Araújo é destruir a imagem do Brasil no mundo e colocar o Brasil como quintal, ele está fazendo tudo direitinho, exatamente. Ele está reduzindo o Brasil não dá nem para chamar de anão diplomático, como se dizia. O Brasil está desaparecendo do mapa. Então, é uma reflexão muito importante de que eles estão fazendo exatamente o trabalho para o qual foram contratados, né? Léo, e aí a gente tem uma outra situação. Hoje teve um comentário muito interessante no Bom Dia 247 de uma telespectadora dizendo que o Bolsonaro está encontrando várias formas, ele representa um projeto da elite para assassinar os pobres de várias maneiras. Então, por exemplo, o Paulo Guedes vai assassinar os pobres velhos, deixando-os sem aposentadoria, né? O Mandetta vai assassinar os pobres doentes, deixando-os sem sistema único de saúde, né? O Vélez vai assassinar o espírito dos pobres, deixando-os sem educação. E o Moro vai assassinar os pobres, fazendo com que eles fumem porcarias. Por quê? Porque o Moro está com uma discussão agora, ele chamou para o Ministério da Justiça uma discussão de se criar um grupo de trabalho para baixar os impostos dos cigarros, né? E olha que interessante, Léo, a Inglaterra, onde você viveu,
não só tem um imposto do cigarro muito alto, mas decidiu sobretaxar o açúcar. Tem a taxa do açúcar. Então, os refrigerantes estão começando a ser tratados como cigarro. Por quê? Porque eles avaliam que a obesidade é um problema de saúde pública. Você tem que incentivar a saúde, não só porque é melhor para as pessoas, como também porque, né, você reduz gastos no sistema público de saúde. E aí o Moro está dizendo, não, mas veja bem, se a gente baixar um imposto, as pessoas vão fumar menos mata-rato paraguaio e vão fumar cigarros brasileiros de melhor qualidade. Porra, desde quando um governo, um Ministério da Justiça tem que ter interesse em que as pessoas fumem? Porque, enfim, seja mata-rato paraguaio ou mata-rato brasileiro, é tudo mata-rato. Cigarro mata de qualquer maneira, o cigarro brasileiro também mata. Né? Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre essa ideia de baixar o imposto do cigarro. Realmente, parece que a gente está numa cruzada anticivilizatória. Não é uma cruzada anticivilizatória, Léo, é uma cruzada entreguista. E a cruzada entreguista, ela vai na direção do entreguismo para atender os capitalistas de todas as formas. Os cigarros, né, o grupo acionário que controla os cigarros, a fabricação de cigarros, são os mesmos grupos que trabalham com petróleo. Então, qual que é o detalhe? Vamos lembrar, né, nós estamos falando de grupos financeiros, grupos poderosos que utilizavam há muito tempo atrás as mesmas práticas que o MBL utiliza hoje. Quando a gente vê pessoas hoje garantindo, economistas garantindo que a reforma da Previdência não vai dar problema, a gente pode voltar no tempo. Quem tiver curiosidade, procurem no YouTube, ou no Facebook, não, no Google, que vocês vão ver que as propagandas de cigarro, quando eles começaram a detectar que o cigarro causava câncer, existia um nexo causal entre o cigarro e o câncer de pulmão, as indústrias de cigarro conseguiram vários médicos do estilo Kim Kataguiri para garantirem que não, que o cigarro fazia até bem. Então vocês vão encontrar aí cartazes de cigarro escrito coisa do tipo recomendado pelos médicos, por incrível que pareça, com foto de um médico lá, um médico, obviamente, um Kim Kataguiri da medicina, que participava disso naquela época. O Brasil, ele foi em direção à valorização do próprio povo, só que agora ele está indo na direção da venda do próprio povo. Esse Brasil que vai em direção da venda do próprio povo, ele entrega o povo para o capital internacional sem nenhuma preocupação em termos de proteção desse povo. Como ministro da Justiça, ele deveria lutar para evitar que a importação de cigarros sem a tributação acontecesse e não tirar o tributo de dentro do Brasil. Lembrando que a Anvisa proíbe o cigarro eletrônico. Quem não conhece, o cigarro eletrônico é uma das formas de parar de fumar. Ou seja, nós temos uma situação que o lobby das fábricas de cigarro é tão grande e há muito tempo no Brasil que o cigarro eletrônico, que é uma forma de parar de fumar, é proibido no Brasil. Em contrapartida, eles conseguem fazer pressão sobre o Sérgio Moro agora para o Sérgio Moro diminuir a tributação sobre o cigarro. Obviamente, uma das formas de você conseguir reduzir o consumo de coisas que não prestam é com alta tributação. Então, qual que é a lógica por detrás do que está acontecendo hoje no Brasil? Nós temos um governo que ele não vê o povo como o objetivo do seu trabalho, cuidar desse povo como objetivo desse trabalho. Ele vê o povo como sendo a matéria-prima da sua lucratividade. Então ele vende esse povo, ele vende a saúde desse povo. Quando a gente pensa nessa medida do Moro a longo prazo, Léo, você já imaginou o tanto que o SUS vai gastar a mais? Porque o cigarro é um problema de saúde pública, diga-se de passagem, é o que matou meu pai. E meu pai ficou no SUS por 50 dias internado numa UTI. Então imagine que se meu pai não tivesse fumado, 50 dias de uma UTI teriam sido liberados do SUS. Eu estou falando do meu caso particular. Agora, imaginem quanto que o Brasil não vai gastar no futuro em termos de saúde com essas pessoas que vão simplesmente morrer. Talvez nada, porque junto da intenção de liberar o cigarro, tem também a intenção de tirar a saúde pública. Então, você fala uma questão aí que é uma questão extremamente pertinente. Nós temos hoje uma situação em que o governo trabalha aquela tão conspiratória redução populacional. Vocês lembram que normalmente se fala que as elites querem promover uma redução populacional, achavam que era guerra. Não,
A redução populacional ela está toda traçada nesse modelo de governo do Bolsonaro. E essa redução populacional de 30 milhões de pessoas, ela é muito facilmente alcançável por essas políticas que estão aí. Bolsonaro já falou do fim do Bolsa Família, já tem uma redução no investimento em saúde. É uma redução planejada, mas tem uma redução forçada também, porque a gente já não tem mais a arrecadação que a gente tinha antes. Um país que era industrializado está se tornando um país rural. Então, nós estamos indo para uma situação em que a gente pode considerar, talvez, pior do que o Hitler fez, né? Que a gente gosta muito de falar sobre a questão do genocídio, porque é muito feio imaginar que o Hitler colocou as pessoas na câmara de gás para as pessoas morrerem. Isso fica para a história. Mas quando a gente pensa que esse governo está criando condições para exterminar, talvez, o triplo de pessoas que o Hitler matou, a gente não se assusta. Por quê? Porque são técnicas de fazer uma espécie de malabarismo na matança que ele vai promover. Por quê? É uma matança que vai acontecer ao longo do tempo. Não vai acontecer de uma vez só. Ele não vai pegar 30 milhões de brasileiros e colocar numa câmara de gás e matar de uma vez. Ele está criando condições para que o Brasil não tenha sustentabilidade para o seu próprio povo. Léo, já que você falou em genocídio, né? Assim como o Hitler promoveu o genocídio de judeus, mas não só de judeus, né? De vários presos políticos de várias nacionalidades, né? Eu acabo de receber uma nota muito importante do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil. Uma nota em repúdio às festinhas do golpe que o Bolsonaro pretendia promover, do golpe de 64, né? Então, eles convocam a população brasileira, e a população judaica em especial, a repudiar qualquer celebração relacionada ao golpe de 64. Uma das coisas mais chocantes da eleição do Bolsonaro foi o fato dele ter sido bem aceito na comunidade judaica, né? É como se a gente pudesse conceber, né, judeus e Hitler caminhando de mãos dadas, que é uma coisa realmente difícil de conceber, mas essa nota é muito forte e lembra também nomes de judeus importantes que foram abatidos pela ditadura militar de 64. Ana Maria Nassinovich Correia, Ana Rosa Kuczynski Silva, André Grabois, Chael Charles Schreier, Gelson Reicher, Yara Avelberg, a famosa Yara, José Roberto Spigner, Maurício Grabois, Pauline Philippe Reichtu e o mais notório de todos, que foi Vladimir Herzog. Né? E eles terminam dizendo ditadura nunca mais. Então é muito importante. A gente está tendo manifestações em todo o Brasil em repúdio ao golpe de 64, a festa que o Bolsonaro pretendia promover. Vai ter uma grande caminhada da paz no domingo, dia 31, no Parque do Ibirapuera, com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo. O próprio prefeito Bruno Covas deve participar dessa marcha e todos estão sendo chamados a ir caminhar de branco no dia 31 de março, quando o Bolsonaro pretende festejar o golpe de 64. Né? Tem um tema que eu preciso trazer agora, vem pelo Superchat, trazer pelo Eloy Menezes. A TUS fale da exoneração do funcionário do IBAMA, que multou o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha sido multado no passado por pesca ilegal, lá no Rio de Janeiro. Né? O que fez o Ricardo Salles? Logo que tomou posse, para puxar o saco do chefe, mandou anular a multa do Bolsonaro. Agora eles foram além. Eles demitiram a multa, eles demitiram o fiscal que multou o Bolsonaro. É como se ele passasse o seguinte recado, Léo, olha, o Brasil agora tem um dono, não é um presidente, é um monarca, né? É um déspota absoluto, e qualquer pessoa que tenha feito algum mal a ele vai ser punido. Né? Eu acho que eles estão passando um recado para todos os servidores públicos. A mensagem é, não ousem fazer nenhum mal a Bolsonaro, família, etc. e tal. Isso serve para o caso Queiroz, para tudo. Eu queria te pedir para comentar isso, que é um caso importantíssimo. Ô, Léo, isso é muito importante para o brasileiro entender o que acontece na realidade de hoje, porque nós temos essa extrema agressão à liberdade de opinião e à liberdade de exercício da profissão também, né? Que se o cara não tivesse multado o Bolsonaro, ele estaria cometendo crime de prevaricação. Aí, no entanto, ele multou o Bolsonaro, ele foi demitido porque ele multou o futuro presidente. Ele não sabia que era o futuro presidente. É muito engraçada a situação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje uma situação em que existe um condado, o nome desse condado é o Brasil, e nesse condado existe uma família, que não é a família real, mas é uma espécie aí de
Vamos pensar que o Brasil todo virou uma grande capitania hereditária e o Bolsonaro é o capitão dessa capitania e está governando aí conforme um sheik, né? Ele tem poder de vida ou morte sobre seus súditos. Nós precisamos trabalhar, eu volto a dizer e vou dizer o que eu disse no início, nós precisamos trabalhar, primeiro, a nível de conscientização do povo, que isso não é lutar contra a corrupção. O que o Bolsonaro está fazendo não é lutar contra a corrupção. O que o Bolsonaro está fazendo é transformar o país em um lugar puramente dele, amedrontar os funcionários públicos, porque, obviamente, hoje vai ficando cada vez mais difícil imaginar um policial federal ou qualquer outra pessoa do governo lutando contra as falcatruas do Bolsonaro. E o que nós estamos fazendo nesse momento é institucionalizar a corrupção. Aos poucos, as pessoas vão desistindo do Brasil. Essa é a tendência natural. Se o povo não for resgatado agora, o Brasil ele vai se tornar um lugar onde o contraditório vai se tornar impossível, porque vão ser tão poucas pessoas lutando contra isso que está acontecendo, que tem se provado que não vale a pena. Olha, o povo não gosta de lutar pelo que é certo, o povo gosta de lutar pelo que é mais fácil. O Bolsonaro propôs muita coisa fácil e por isso o povo acabou abraçando o Bolsonaro. Hoje esse povo não consegue perceber que foi enganado e lutar contra esse engano. Qual que é a tendência natural? A tendência natural é que políticos, comunicadores, formadores de opinião se adaptem para esse povo. Olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou lutar mais por esse povo, não. Eu vou lutar por mim e vou usar esse povo como massa de manobra. Que é o que faz, por exemplo, uma Joyce Hasselman, que você gosta de falar o Hasselman, mas eu não sei por que eu falo Hasselman, não sei. É o próprio, os próprios músicos brasileiros que adaptaram o rock ao liberalismo durante as eleições passadas. Está todo mundo se adaptando ao que o povo quer. Então, se não tiver uma união da esquerda para conscientizar o povo agora, e uma coisa que seja urgente, pode ter certeza que vai chegar um ponto que não vai ter mais volta. Nós estamos indo para uma situação de extrema imbecilidade. Há tempos atrás, nunca que uma pessoa do governo teria coragem de falar que o nazismo era de esquerda. Nunca. Se a pessoa fala uma coisa dessa hoje, ela fala porque ela sabe que ela conseguiu levar o povo para um nível de alienação tão grande que tudo que ele disser é possível. Basta a gente prestar atenção no discurso, por exemplo, de um Silas Malafaia. Você ouve o Silas Malafaia falando, você fala, eu não acredito que as pessoas escutam esse cara falando e levam esse cara a sério. Sim, levam ele a sério, porque ele conseguiu conduzir aquele povo ao nível de fanatismo que aquele povo escuta qualquer coisa que ele fala e leva a sério. O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é isso. O nosso povo está sendo conduzido por um fanatismo tão grande que tudo está dando certo. Exatamente. Deixa eu ler aqui a mensagem do Salles, que lacra essa discussão sobre o nazismo de esquerda, né? Se nazismo fosse de esquerda, o alto comando alemão não teria se matado e Hitler pediria asilo para Stalin, né? Quando todo mundo sabe que a Alemanha foi cercada pelos russos, foram os russos que libertaram a Alemanha do nazismo, né? Então não faria o menor sentido, né? Poxa, como é que um nazismo de esquerda seria combatido pela Rússia que liberta a Alemanha de um rei? Por que a Rússia libertaria a Alemanha dos comunistas? Né? Não faria o menor sentido. Léo, tem muitos temas aqui para a gente tratar. Um deles é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes estava esperando 100 dias para criticar o Bolsonaro, né? E aí ele fez a crítica agora aos 87 dias, faltavam 13 dias ainda para ele se manifestar. Nessa crítica, ele deu uma entrevista ao Jornal Diário de Notícias, lá de Portugal, e ele, basicamente, bem ao estilo Ciro, disse que o Bolsonaro é um imbecil. Não foi na crítica ali pontual das políticas, poderia ter se aprofundado mais, mas foi na crítica pessoal da imbecilidade. Por tudo que você falou no começo, né, não faz sentido, porque o imbecil ganhou a eleição e ele que se acha o cara mais inteligente do Brasil não foi nem para o segundo turno. Então, qual é a lógica do imbecil ganhar e o cara mega ultra inteligente perder? É saber o produto que você tem para oferecer e o público que você tem para vender aquele produto. Se você chegar numa igreja evangélica e tentar ficar rico vendendo uma cachaçinha ali, você não vai conseguir. Mas se você montar um cartão de crédito com o nome Fé, você consegue. Então, assim, existe produto para um público e um produto para o outro público. O Ciro Gomes tentou entrar no Brasil com muita inteligência, tentando vender o produto intelectualidade, conhecimento acadêmico para um público que, antes do Ciro chegar com
essa intelectualidade dele, esse público foi extremamente imbecilizado por fanatismo religioso, por fundamentalismo, por Olavo de Carvalho. Então, o que, que acontece? Você precisa ter consciência que você só consegue vender um determinado produto se você vender aquilo para o público que quer aquele produto. Não existe no Brasil uma quantidade de pessoas de nível acadêmico para entenderem o que o Ciro Gomes quer falar. Mas existem no Brasil pessoas fanáticas para receberem a ordem de um determinado pastor que tem que votar no Bolsonaro, porque senão vai para o inferno. Digamos que a esquerda, e eu nem vou criticar puramente o Ciro Gomes, não. Digamos que a esquerda completa, ela teve um erro muito grande de menosprezar a ignorância do povo ou superestimar a inteligência do povo. E no momento que essa esquerda superestimou a inteligência do povo, essa esquerda quis trazer coisas muito complexas para ensinar para o povo brasileiro, utilizando um linguajar muito complexo. Essa esquerda ignorou os novos modelos de comunicação. E eu preciso admitir que dentro dessa esquerda, o que mais conseguiu se adaptar na reta final aos novos modelos de comunicação foi o Ciro Gomes, mas ele não conseguiu aprender a falar a língua do povo. Digamos que isso é uma coisa que o Bolsonaro soube fazer, porque o Bolsonaro participou desse processo de imbecilização do povo. Estou tentando achar o carregador aqui, Léo. Vi que minha câmera... a sua imagem ficou só o som aqui, eu vou aproveitar, vou trazer aqui um superchat aqui. Do Salles eu já li, a gente tinha falado essa questão do Ciro Gomes, mas aqui já foi retratado aqui, então está tudo bem. Ciro já era, aqui diz aqui a Tereza Fernandes. Eu queria aproveitar, Léo, enquanto você carrega o celular e a gente está fechando, eu fiz um apelo no Bom Dia do Stop Tech e vou repetir esse apelo aqui, que a Gisele já fez ontem no próprio Boa Noite do Stop Tech. Bom, nós fizemos um evento para assinantes no dia 23 de fevereiro, aqui em São Paulo. Você teve presente, foi um grande sucesso, foi fantástico, na Casa do Saber, em São Paulo. Bom, as pessoas começaram a pedir, temos que fazer mais eventos, temos que fazer eventos em todo o país. Né? E a gente tem uma base de membros e assinantes que está ficando grande, está ficando bastante robusta. Então, por isso, a gente criou um formulário que a gente mandou para os membros e assinantes, todos devem ter recebido por e-mail, né? Os assinantes recebem uma newsletter e os membros recebem um alerta também do YouTube. Os membros recebem esse alerta do YouTube também por e-mail, né? Ali tem um chamado para preencher um formulário que a gente vai ficar mandando de tempos em tempos para que as pessoas preencham os seus dados básicos, né? Nome, e-mail, onde mora, qual é a capital mais próxima e em que capital, que não seja a sua, que você estaria disposto a participar de um evento. Esse mapa é interessante, Léo. Deu para ver, por exemplo, que a gente tem público bastante grande para fazer um evento em Belo Horizonte, para fazer um evento no Rio de Janeiro, para fazer evento em Porto Alegre, para fazer evento em Recife, Salvador, né? Então a gente está fazendo agora o mapa das cidades para ver exatamente onde a gente vai reunir nossos assinantes. E aí eu reforço a importância de que vocês também se tornem assinantes em brasil247.com/apoio ou que sejam membros aí dentro do próprio YouTube, né? A Ana está dizendo, deixa de puxar o saco do Ciro, cara. Ele se arrasou ao mal dizer Luiz Inácio Lula da Silva. Simples assim. Esquerda sem PT não existe. Aliás, o Lula me disse isso, viu? Deixa eu comentar aqui com a Ana. O Lula me disse exatamente isso quando, antes da eleição presidencial, teve um evento, uma entrevista, e ele falou, porra, dizem que o Ciro é tão inteligente, mas eu não consigo entender. Né? Não tem candidatura de esquerda que possa ser construída no Brasil sem o apoio do PT. Será que ele não entende isso? E o Lula estava com muita boa vontade em relação ao Ciro naquele momento, mas aí o Ciro resolveu aloprar. Né? A Maria Elisa está dizendo, só luto por Lula, o resto é resto. Lula livre. Exatamente. Então, mandando um abraço aqui ao ex-presidente Lula. Léo, você está com imagem já ou está só com som? Cadê você, Léo? Fala aí. Estou voltando aqui. Porque eu estou nos últimos golinhos de bateria, então eu preciso ir desligando a câmera. Bom, eu concordo. O Ciro Gomes, para ele construir uma candidatura, uma campanha que não sem o PT, ele precisa, obviamente, substituir o Alckmin. Eu não sei se o Ciro Gomes conseguiria convencer o eleitor do Alckmin que ele não é comunista. Isso é um problema sério. Então, esse é o detalhe. O Ciro Gomes ele veio trabalhando todo um discurso progressista,
Na reta final, ele tenta uma candidatura de esquerda sem o PT. Obviamente, a falta dessa união levou o Bolsonaro ao poder. E eu não vou nem criticar que a união que deveria vir a partir do Ciro com o PT ou do PT com o Ciro, isso aí é problema deles. Mas uma coisa que eu posso dizer é que um dos motivos do Bolsonaro ter sido eleito, obviamente, é a frente ampla de esquerda não ter acontecido. E aí, nesse momento, o Ciro Gomes começa a deslocar um pouco para o centro e me parece que, e assim, às vezes parece uma coisa, às vezes parece outra, que às vezes ele parece que o PDT vai apoiar uma coisa, depois volta atrás, ele critica essa coisa. Então, me parecia que o Ciro Gomes estava querendo ser o próximo Alckmin. Mas aí depois o Ciro Gomes apareceu e fez uma crítica à reforma da Previdência, ou seja, o Ciro Gomes deu uma desalquimizada nesse momento que ele fez. Mas é muito difícil, porque se ele tenta ser de centro-direita, ser o novo Alckmin, sempre vai ter a desconfiança do eleitor. Será que o Ciro Gomes não é mais Lula mesmo? Se ele tenta ser de esquerda, agora tem esse detalhe, não, mas ele desrespeitou o Lula. Então tá bem difícil para o Ciro, eu não consigo imaginar uma saída para o Ciro nessa questão de presidência, mas da mesma forma eu não consegui imaginar a possibilidade do Bolsonaro ser eleito, porque eu não consegui imaginar também que existiriam aí os impulsionamentos de WhatsApp, fake news, etc. Então é tudo muito imprevisível, mas dentro da lógica, o que eu vejo é um Ciro Gomes em processo de autodestruição, porque ele não consegue se posicionar, ele não consegue pisar nem de um lado nem do outro. Autocombustão, né, Léo? Deixa eu agradecer aqui a Iraci Lúcio, que se tornou membro do canal nesse instante. A gente vai mandar a cada dia a gente vai mandando esse formulário novamente para os membros, né? Gilmar dizendo o seguinte: Estopa, por favor, faça um corte da live de ontem, depois do seu amigo Dalton até o final da live. Quero escrachar meu sobrinho supostamente roqueiro. Está pedindo um vídeo curto para você nessa fala dos roqueiros, Léo. E a Regina dizendo: Eduardo Moreira tem um discurso bastante inteligente, sem agredir ninguém, e está conseguindo atingir muita gente, sem baixar o nível, mesmo não sendo político. O Eduardo Moreira está arrebentando, está indo muito bem, de fato, né? E a gente vai ter um debate dele com Boulos, provavelmente semana que vem, que vai ser uma coisa antológica, né? Ana Azor está dizendo: isso, Estopa, conduz o Ciro Traíra para o seu lugar de origem, à direita, né? Veio da direita, pode voltar para a direita sem nenhum problema. Léo, acho que a gente vai chegando por aqui, a gente está quase batendo em 1 hora, né? Você está com dificuldades aí de conexão também, você está num local que não é o estúdio tradicional. Queria saudar muito a sua nova carreira como ator. Tenho certeza que você, assim, como você é um cara muito bem sucedido em tudo que você faz, né? Você incorpora muito conhecimento. Você era um grande eletricista, se tornou um grande comunicador, né? Virou um grande youtuber, né? E vai ser um grande ator, com certeza. Então você já está contratado para a primeira novela da TV 247, que vai se chamar Hitler. Como é que chama? Hitler, do grande comunista, é isso? Hitler, nosso grande comunista, alguma coisa assim. É isso. O Comuna. O Comuna austríaco, né? Hitler, o Comuna, alguma coisa desse jeito aí. Vamos fazer desse jeito. Tem que ter um bigodinho louro, vou ver se eu consigo achar. Léo, está contratado. Pode fazer o roteiro, pode começar as filmagens e a gente depois vai buscar um patrocínio da Lei Rouanet para o seu primeiro. Fazer pela Lei Rouanet, claro, Claro, claro. né, Léo? Léo, acho que é isso. Vamos ficando por aqui, né? Você está aí no outro ambiente, mas depois volta para o seu estúdio, né? Para a gente voltar. Amanhã tem curso ainda, mas segunda-feira já está tudo Ó, normal. deixa eu só passar um balanço aqui para o pessoal, olha, pelo público que a gente tem, ó, cidades muito bem representadas entre os nossos membros, né? São Paulo, evidentemente, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Brasília, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, né? Todas essas cidades já têm público suficiente para a gente fazer encontros, mas outras cidades a gente pode reunir em torno de capitais mais próximas também. Então, é muito importante a gente poder reunir os assinantes aí de todo o país, né, em eventos regionais. Léo, muito obrigado, obrigado a você, obrigado a todos. A gente volta amanhã em condições aí mais adequadas. Valeu, gente. Obrigado, Léo. Até mais. Obrigado, pessoal. Vou fazer o corte do pedacinho lá do Rock and Roll Sim. Obrigadão e eu volto às 10h30. Até mais. Valeu.